As pessoas fazem aquilo que lhes é mandado. Eu falei com muitas pessoas desde que o pesadelo de 2020 começou. E eu vi uma variedade de temas em comum. Como tudo é uma farsa, estamos todos condenados, Jesus está voltando para nos salvar, o Trump vai voltar para nos salvar. E eu acho que talvez nós nem mereçamos ser salvos. Um dos temas que parece estar escondido entre todo o barulho e o caos é porque tantas pessoas estão aceitando essa insanidade, sem nenhum tipo de resistência. Estou falando das ovelhas cegas, totalmente submissas. Fazemos jus à menção globalista a nosso respeito. Nos chamam de comedores inúteis. Sim, estou falando de todos nós. 7,9 bilhões de pessoas em todo o planeta. Pessoas em todos os lugares continuam a ajustarem suas vidas quase que diariamente nos últimos 20 meses, tentando a todo custo seguir adiante, como que se arrastando. Mas, nesse caso, quanto mais nós nos esforçamos, mais afundamos. Sim, é frustrante e bizarro. Como que amigos, familiares, colegas de trabalho não conseguem ver a gigante luz vermelha piscando na frente da cara deles? Como podem estarem conformados diante dos fatos que se apresentam, sem ao menos levantar a sobrancelha pelo estupor das gravíssimas condições que nos encontramos hoje? E olhar para o céu, e olhar para a luz, e olhar para a cruz, e olhar para trás. E num momento de lucidez e inspiração dizer: o que está acontecendo mesmo? Uma curta, mas brutal resposta é que estamos diante de uma pane. Sim, uma pane mental, emocional, intelectual, uma pane espiritual. Ah, não é assim como você pensa. Você acha que os senhores do mundo não sabem a que níveis de submissão e ignorância nós estamos? Que não sabem precisamente a condição de nulidade cognitiva a que fomos submetidos? Fomos submetidos ao longo de décadas a experimentos bizarros de massa, que propunham medir os níveis que um ser humano seria capaz de chegar, mesmo contra sua própria consciência, sua moral, sua ética, ou seja, seus valores mais íntimos. Fomos usados como cobaias por muito tempo. Você acha que eles não aprenderam a convencer multidões, milhões, nações inteiras, o mundo inteiro, a fazer o que querem que façam? Sim, eles nos convenceram a ir sozinhos para o matadouro, ir voluntariamente como zumbis, sem consciência, sem pensamento crítico, pensamento lógico, na verdade, sem pensamento nenhum. A prova disso se vê na quantidade colossal de banalidades postadas nas redes sociais, por exemplo. Os conteúdos degradantes de programas de TV, de paixões idólatras a times do coração, a personagens políticos, enfim. No modo de vida fútil e sem sentido que a humanidade vive hoje. O preço da sintomacia cerebral já está sendo pago agora. Mortes súbitas pós-picada, efeitos colaterais permanentes, restrições permanentes, síndromes de todo tipo permanentes, além de um incontável número de pessoas que permanentemente sentirão uma saudade dilacerante de algo que um dia tiveram, mas que aos poucos lhes foi tirada: a nossa liberdade. A médio e longo prazos, a conta chegará, em que esses mesmos que foram a favor desse documento restritivo das liberdades individuais provarão o amargo gosto da consciência tardia. Gostaria de compartilhar com você agora algo muito interessante e que vai te ajudar a entender como é sério a falta de pensamento crítico, como é perigoso não fazer as perguntas certas, não pensar por si mesmo e ir com a maioria. Você pensa ser muito difícil convencer uma pessoa a matar outra pessoa? Mesmo no final da Segunda Guerra Mundial, somente 20% dos soldados tinham coragem de apertar o gatilho e matar outro ser humano. A maioria de nós, em condições normais, nem teria estômago para isso. Porém, aqui é onde um grande experimento de sucesso começa e o final nós já sabemos muito bem. Pois bem, um belo dia, alguém em algum lugar do mundo entendeu que para controlar as massas não seria preciso muita coisa. Então ele disse o seguinte: remova a violência física, tomemos a mente deles, tomemos a alma deles. O restante do jogo pode continuar o mesmo. Qualquer pessoa informada que fez psicologia deve ter tido acesso, ou ao menos uma vaga descrição, sobre um experimento onde pessoas utilizavam choques elétricos uns nos outros.
Oficialmente era chamado de o experimento de Milgram e pode não parecer muito num primeiro olhar, mas eu acredito ser uma das chaves do entendimento do que tem acontecido de 2020 para cá. O experimento foi primeiro conduzido na Universidade de Yale, cerca de 60 anos atrás, e ele gira em torno de uma obediência e submissão totais à autoridade. Esse experimento foi inicialmente realizado com o intuito de explicar a psicologia do genocídio. Em outras palavras, o intuito era descobrir se a estratégia que estruturou e doutrinou o exército nazista se aplicaria a todas as sociedades se implementado sob as circunstâncias corretas. O design do experimento era simples, mas extremamente funcional. Funcionava assim. Você se inscrevia para fazer um teste sobre experimentos psicológicos, no qual você seria pago, independente do resultado. Você era apresentado a uma espécie de supervisor, onde te era também apresentado um outro participante, um colega, alguém como você. Pelo menos isso é o que eles queriam que você pensasse. Nada no jogo era coincidência. Os dois, o seu supervisor e o colega, estavam ali para te fazer acreditar que tudo era real. O supervisor então fazia um sorteio, faz de conta, com o nome de quem iria fazer as perguntas e quem iria respondê-las. Mas você, claro, acredita que tudo é real. Seu nome é, entre aspas, escolhido para fazer as perguntas. Seu companheiro de experimento então vai para uma sala tentar respondê-las. Já estava tudo pré-determinado, combinado, mas você, repito, não sabe de nada. Seu parceiro então, na outra sala, é ligado a uma série de eletrodos. Você não consegue vê-lo. Somente ouvir sua voz através de um sistema de comunicação. Então, você começava a fazer perguntas a ele, uma série de perguntas que já antes, esse participante, seu colega, já obviamente as conhecia muito bem. Se as respostas estivessem incorretas, você deveria infligi-lo um choque com voltagem inicial de 15 volts, aumentando na medida que cada resposta fosse dada errada. O gerador de choque incluía uma marcação que variava de pequeno choque até um choque severo, de 15 a 450 volts. Os participantes então acreditavam que cada resposta errada, a pessoa de fato recebia o choque. Na realidade não existia choque nenhum. Depois que a pessoa ia para outra sala, eles montavam um gravador de fita integrado com o gerador de choques elétricos, que tocava sons pré-gravados conforme o choque de cada nível. Conforme a voltagem do falso choque aumentava, a pessoa começava a gritar mais alto e esmurrava a parede que os dividia de modo repetido. Em todos os níveis de choque, a pessoa que estava supostamente sendo eletrocutada emitia sons verbais e ruídos pré-determinados de acordo com o programado. Quando a voltagem mais alta era atingida, o sujeito caía, quase que desacordado. Claro que isso também era falso, mas você não sabia de nada. E se em algum momento você tivesse o desejo de parar o experimento, o supervisor estava ali, instruído ao teu lado, a te dar ordens específicas. E essas ordens eram da seguinte forma, nessa ordem: por favor, continue. Por favor, continue em frente. O experimento requer que você continue. É absolutamente essencial que você continue. Você não tem outra escolha, você precisa continuar. Os professores estimaram que somente de 1 a 3% dos participantes continuariam aumentando a voltagem até o parceiro desmaiar ou morrer. No fim, o que aconteceu na verdade, e pode parecer um absurdo, mostra de fato nossa real natureza submissa. Durante o primeiro experimento, 60%, 26 dos 40 participantes, continuaram apertando o botão até a voltagem final com um choque de 450 volts, matando, entre aspas, os seus colegas. E todos os participantes, todos, chegaram até pelo menos a 300 volts. A conclusão dos idealizadores desse experimento macabro foi fácil de fazer e óbvia acima de tudo. A obediência até ao limite da irracionalidade, sob o comando de uma autoridade, constituiu a principal descoberta do estudo. E a constatação urgente de um fato que precisava de uma explicação. Como pessoas normais, como eu e você, simplesmente fazendo seu trabalho, vivendo suas vidas, sem nenhum tipo de hostilidade em particular, podem se tornar agentes de um terrível processo de destruição.
Ainda foi possível, através desse experimento, descobrir que mesmo quando a própria ação destrutiva do indivíduo se tornava evidente, ou seja, o outro colega participante gritava a morte, mas lhes era imposto que continuassem a cometer ações incompatíveis com seus valores fundamentais de moralidade, poucas pessoas tiveram os recursos mentais necessários para resistir à autoridade e fazer o que era certo, isto é, parar o experimento imediatamente. E conforme esse experimento foi sendo refinado com o passar dos anos, isso ainda piorou. Se alguém fosse conduzido a esse tipo de ações bizarras, quando já havia outro ator do seu lado dando choques também em outra pessoa, o poder da conformidade aumentava exponencialmente e as chances de alguém matar a outra pessoa subia para 90%. Esse experimento foi repetido muitas vezes ao longo de décadas em diferentes países. E o resultado é o que você já sabe e viu com seus próprios olhos nos últimos quase 2 anos. Pessoas fazem aquilo que lhes é mandado. Pessoas se dobram e quebram seus próprios valores morais, éticos ou religiosos, se alguma autoridade assim o pedir para fazê-lo. Pessoas simplesmente obedecem ordens, mesmo que isso cause a destruição do mundo ao seu redor. Você, no entanto, é diferente. Se estás ouvindo isso até agora, então você entende o que é certo e errado. A autoridade tem seu lugar, mas ela só chega até o limite que você estabelecer. E essas autoridades, já passaram de todos os limites. Me ajuda a dormir à noite, saber que há pelo menos alguns nesse mundo que estão cavando pequenos túneis de saída dessa insanidade. Portanto, não se esqueça que quando você estiver andando na rua, a maioria das pessoas ao seu redor não estão vendo o que você vê. Eles ouvem a mídia e fazem o que ela quer que façam. Não importa o quão ilógico seja. Se lembre de que, para a maioria, a mídia e o governo são as maiores autoridades, acima dos valores familiares, dos verdadeiros médicos, da verdadeira ciência, acima da Constituição, da razão, da lógica e do bom senso. Finalizo citando um título de um antigo filme que provavelmente, nem sei, talvez nem tenha passado no Brasil, cuja tradução seria "Nós acreditamos no mundo que é apresentado para nós", e que mostra como, nas últimas décadas, nossas vidas foram moldadas pelos rostos dos que aparecem na tela da TV e do cinema. Como no título, acreditamos no absurdo de que obedecer a autoridades corruptas nos protegeria e traria o bem comum, sob leis coercitivas e anticonstitucionais? Pois é, milhões e milhões caíram nessa. Se lembre disso e a partir de agora abra o seu olho. Não confie cegamente em mais ninguém, mas confie acima de tudo na sua capacidade de buscar a verdade. Esteja onde estiver, busque-a, porque ela te liberta de crendices e superstições, da pseudociência, da cientolatria. Com certeza, o próximo experimento já está em andamento. Eles nunca param. Os atores já foram contratados, você os vê todos os dias na TV. Seu radar deve estar ligado, você já deve ter percebido com quem estamos lidando. Portanto, fortaleça sua fé, se firme com Deus, se prepare para a guerra. Você não está sozinho. Acredite, no mundo todo somos milhões. Mais cedo ou mais tarde, esses milhões sairão da trincheira para fazer valer seus direitos e tomarem suas vidas de volta.